Você está ouvindo a nossa Folha da Semana, com os seguintes assuntos na pauta de hoje. Em Coxim, vereador denuncia dívida milionária da prefeitura com a Previdência dos servidores. Em Mato Grosso do Sul, uma boa notícia para a saúde com emendas da deputada Gleice Jane. E no cenário nacional, o resumo completo da semana histórica no STF, com o julgamento da trama golpista, o depoimento bombástico de Mauro Cid e o pedido de desculpas de Bolsonaro a Alexandre de Moraes. Eu sou o Giovanni Soares e está começando o nosso podcast Folha da Semana, edição número 15, disponível nas principais plataformas de streaming. Você confere agora os principais assuntos dos últimos dias. Folha da Semana. Na Câmara Municipal de Coxim, o clima esquentou durante a última sessão, hein? O vereador Abílio Vanelli, do PT, usou a tribuna para fazer críticas duras à gestão do prefeito Edilson Magro, afirmando que a cidade vive uma crise administrativa e financeira, que precisa de uma solução urgente. O ponto principal da denúncia de Vanelli foi um atraso milionário nos repasses da prefeitura para o IMPC, que é o Instituto Municipal de Previdência de Coxim, o fundo que cuida da aposentadoria dos servidores. Segundo o vereador, a prefeitura acumula uma dívida de 3,2 milhões de reais com o Instituto. E a consequência disso? Bem, a prefeitura está tendo que pedir novos parcelamentos para uma dívida que, na verdade, deveria ser paga em dia. O ofício do IMPC chegou e, como eu já havia alertado, aquela conversa de que o problema seria resolvido de imediato não passou de promessa vazia. Está aí o resultado, mais de 3 milhões em atraso e mais um parcelamento a caminho, declarou o vereador. Abílio Vanelli foi enfático ao dizer que esses problemas não são de hoje e que os mesmos erros vêm se repetindo em várias gestões, criando um ciclo de instabilidade para o município. E o vereador pediu que o prefeito Edilson Magro tenha coragem para fazer reformas administrativas, mesmo que precise cortar gastos e romper com velhos vícios. Prefeito, não perca essa oportunidade de ouro, viu? Ainda há tempo de mudar, mas é preciso atitudes concretas, não promessas, disse Vanelli, que finalizou sua fala alertando que o seu mandato continuará fiscalizando com firmeza. A crítica mostra que a tensão entre os vereadores e a prefeitura só aumenta, principalmente por causa da situação delicada das contas públicas de Coxim. E pra gente aqui do Folha da Semana continuar trazendo notícias como essa, mostrando o que acontece na nossa cidade, no país, de forma independente e direta, a gente precisa daquele apoio, é claro. O nosso trabalho é feito com coragem e a sua colaboração ajuda a gente a manter as luzes acesas e o microfone ligado. Se você curte o nosso trabalho e acredita na importância da informação, manda um Pix pra gente. Qualquer valor ajuda demais. A nossa chave Pix é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com folhapublicitaria@gmail.com, tá bom? Valeu pela força, viu? Você está ouvindo Folha da Semana. Agora uma notícia positiva para o nosso estado. A deputada estadual Gleice Jane, do PT, destinou um total de 2,1 milhões de reais em emendas parlamentares, para reforçar a saúde pública em 16 municípios de Mato Grosso do Sul. Desse valor, R$1 milhão já foi liberado e está disponível para as prefeituras usarem. As cidades beneficiadas são Eldorado, Amambaí, Nioaque, Rio Verde de Mato Grosso, Iguatemi também, Aparecida do Taboado, Glória de Dourados, ainda Três Lagoas, Fátima do Sul, Santa Rita do Pardo, Dourados, Juti, Nova Andradina, Aquidauana,
e Mundo Novo e a nossa capital, Campo Grande. A deputada Gleice Jane destacou que esse investimento é resultado de muita conversa com as comunidades e com os prefeitos, que apontaram onde a saúde mais precisava de ajuda. Nas palavras dela, ela disse: fortalecer a saúde pública é cuidar diretamente das pessoas, garantindo atendimento digno, acesso a serviços de qualidade e mais estrutura para quem está na ponta do cuidado. É uma verba muito bem-vinda que vai ajudar a melhorar o atendimento para milhares de sul-matogrossenses. Tá aí, muito importante. E agora, o principal assunto da semana que parou o Brasil. O Supremo Tribunal Federal, o STF, realizou os interrogatórios dos réus do chamado Núcleo 1, da investigação sobre a trama golpista que tentou impedir a posse do presidente Lula em 2022. Foi uma semana histórica, com depoimentos tensos e revelações bombásticas. Vamos resumir o que rolou de mais importante para você. O primeiro a falar na segunda-feira foi o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E o depoimento dele foi uma verdadeira bomba. Cid confirmou ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente Jair Bolsonaro não só recebeu e leu a minuta do golpe, como também editou pessoalmente o documento. Segundo Cid, Bolsonaro enxugou o texto, tirando a previsão de prisão de várias autoridades, mas manteve uma que ele considerava essencial: a prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. O documento também previa a criação de uma comissão para fazer uma nova eleição, o que seria um golpe em si. Cid detalhou que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro caso ele assinasse o decreto. Já o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, era totalmente contra e não queria nem ouvir falar do assunto. O ex-ajudante de ordens também revelou que o general Braga Neto era a ponte entre Bolsonaro e os acampamentos golpistas em frente aos quartéis, e que chegou a repassar dinheiro vivo dentro de uma caixa de vinhos para o Major Rafael Martins, membro do Kids Pretos, um grupo de forças especiais do Exército suspeito de planejar o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Ao final, Cid fez questão de dizer que sua delação foi voluntária, desmentindo a tese de que teria sido coagido pela Polícia Federal. Folha da Semana. Na terça-feira, foi a vez de Jair Bolsonaro ficar frente a frente com Alexandre de Moraes. E o momento mais marcante foi quando o ex-presidente acuado pediu desculpas ao ministro. Moraes o questionou sobre uma reunião de julho de 2022, na qual Bolsonaro acusou ministros do STF de estarem envolvidos em esquemas de corrupção. Pressionado por Moraes sobre quais eram os indícios, Bolsonaro respondeu: "Não tem indício nenhum, senhor ministro. Um desabafo, uma retórica que eu usei. Então me desculpe, não tinha qualquer intenção de acusar qualquer desvio de conduta os senhores três." Foi um recuo claro do ex-presidente, que sempre atacou as urnas e os ministros. No resto do depoimento, ele negou ter cometido ilegalidades e disse que sempre agiu dentro das 4 linhas. Para fechar a semana, durante outro julgamento sobre o 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para rebater a narrativa bolsonarista de que o STF estaria condenando pessoas inocentes. Ele foi direto: "Essas imagens são públicas, nenhuma mostra senhora com Bíblia na mão", desmentindo a história de que apenas idosos pacíficos estariam sendo punidos. Moraes ainda fez uma analogia poderosa, perguntando se alguém aceitaria anistia para um grupo armado que invadisse sua casa para colocar seu vizinho no comando. "Se na minha casa eu não admitiria isso, por que vou admitir isso para o Brasil?", questionou o ministro, reforçando a gravidade dos atos e a postura firme do Supremo. Essa semana de depoimentos foi, sem dúvida, um marco no julgamento da trama golpista. As revelações de Cid e o recuo de Bolsonaro devem ter um peso enorme no futuro do processo. Folha da Semana. O seu resumo é aqui. E assim chegamos ao final de mais uma edição do podcast Folha da Semana.
Eu sou Giovanni Soares e agradeço demais a sua audiência. Lembrando que o Folha da Semana é uma produção independente e para continuarmos aqui de pé, trazendo as notícias que importam para você, contamos com a sua colaboração. Se você puder ajudar, qualquer valor já vai fazer a diferença. Manda um pix pra gente, a nossa chave é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com. folhapublicitaria@gmail.com. E se não puder ajudar com dinheiro, claro, tem outras formas super importantes. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e compartilhe esse episódio com seus amigos e família. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais gente. O podcast Folha da Semana volta no próximo fim de semana com mais um resumo dos principais acontecimentos. Então, não esquece de ativar as notificações para não perder nada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! A Folha da Semana fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Para mais informações, acesse o nosso site www.folhapublicitaria.com.br.